Ele confessou o primeiro crime, foi preso. Estudou, trabalhou e se comportou exemplarmente na prisão. Os peritos disseram que estava curado. O sistema acreditou e o soltou. 2 anos depois, ele matou de novo, da mesma forma, com a mesma frieza. E quando a polícia o encontrou, ele estava numa praça lendo a revista que contava a história do seu próprio crime. Esse é o caso Chico Picadinho. E o detalhe que vou te mostrar hoje é o tipo de coisa que faz você questionar tudo o que acredita sobre reabilitação, sistema judiciário e a natureza do mal. Francisco Costa Rocha nasceu em 27 de abril de 1942 em Vila Velha, no Espírito Santo. Era filho de um relacionamento extraconjugal de um exportador de café. Cresceu entre o abandono do pai e uma mãe que precisava trabalhar. Passou parte da infância com um casal de estranhos em Cariacica. Quando jovem, foi para São Paulo tentar a vida. Tentou entrar na escola naval, na aeronáutica, na polícia militar. Não passou em nenhuma. Virou corretor de imóveis e, com o tempo livre, descobriu a Boca do Lixo, o distrito do Bairro da Luz, em São Paulo, conhecido pela prostituição, bares e drogas. Ali, Francisco era apenas mais um rosto entre muitos. Educado, calmo, articulado. Ninguém o levaria a sério como ameaça. Em agosto de 1966, Francisco tinha 24 anos e dividia um apartamento na Rua Aurora com seu amigo Caio, um médico cirurgião. Naquela noite, ele saiu para a Boca do Lixo e encontrou Margarete Suída, uma bailarina austríaca de 38 anos que estava em São Paulo. Os dois foram ao apartamento de Francisco. O que aconteceu dentro daquele apartamento na Rua Aurora ficou nos registros policiais como um dos crimes mais perturbadores da história de São Paulo. Francisco matou Margarete durante a relação sexual e depois passou horas desmembrando o corpo tentando descartá-lo pelo vaso sanitário, até perceber que as partes não cabiam. Colocou o restante em uma caixa de papelão. O que fez a seguir define tudo o que você precisa saber sobre Francisco Costa Rocha. Ele foi até o Rio de Janeiro, procurou seu amigo Caio, pediu uns dias para avisar a família e contratar um advogado. Caio hesitou e ligou para a polícia. Francisco foi preso 28 dias depois numa praça em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Estava lendo uma revista. Quando perguntaram se ele era louco, Francisco respondeu com uma pergunta: "O que você acha de um homem que esquarteja uma mulher?" Francisco foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. A pena foi depois reduzida para 14 anos e 4 meses. Dentro da prisão, Francisco estudou, trabalhou, se casou e teve filha. Os agentes penitenciários o descreviam como modelo de comportamento. Um homem que esquarteja uma mulher pode se tornar modelo de comportamento, mas pode se tornar uma pessoa diferente? Em 1974, Francisco Costa Rocha foi solto, com bom comportamento, com laudo psiquiátrico favorável. Os peritos concluíram que ele havia se reabilitado, que o crime havia sido resultado de uma perturbação momentânea, que Francisco estava pronto para voltar à sociedade. O sistema acreditou no laudo. Francisco saiu da prisão, voltou para São Paulo, tentou retomar a vida. Teve 2 casamentos que não prosperaram. Voltou para a Boca do Lixo. Os mesmos bares, as mesmas noites, os mesmos hábitos, e foi aí que aconteceu o detalhe que poucos sabem. Antes do segundo assassinato, Francisco atacou uma mulher chamada Rosemary Michelucci, dentro de um motel na zona leste de São Paulo. Ela sobreviveu. O ataque foi registrado. E ninguém conectou os pontos. O mesmo homem, o mesmo padrão, a mesma frieza. E o sistema não reagiu. Esse é o detalhe que não aparece na maioria dos relatos do caso. O ataque a Rosemary é a prova de que a soltura foi um erro que poderia ter sido corrigido antes do segundo assassinato. Uma mulher sobreviveu e contou o que Francisco fez. O sistema tinha outra chance de agir. Por que não agiu? Em 16 de outubro de 1976, 2 anos e 5 meses após ser solto, Francisco sentou num bar da Boca do Lixo com Ângela de Souza Silva, uma prostituta de 34 anos. Foram para o apartamento que ele dividia com um amigo na Avenida Rio Branco. E o que aconteceu naquela noite foi idêntico ao que havia acontecido 10 anos antes.
Francisco matou Ângela por estrangulamento durante a relação sexual. Depois colocou o corpo na banheira, desmembrou, tentou descartar partes pelo vaso sanitário, dormiu. Nas suas próprias palavras: primeiro eu a esganei com as mãos. Depois coloquei o corpo na banheira e cortei. Mais tarde tive sono e dormi. Essa frase, mais tarde tive sono e dormi, diz tudo sobre a psicologia de Francisco Costa Rocha. Não havia pânico, não havia remorso. Havia apenas a sequência lógica de ações de alguém que não sente o que deveria sentir. Dessa vez ele foi para Duque de Caxias novamente. Foi encontrado numa praça, lendo uma revista que relatava o caso. Quando preso, já era conhecido pelo apelido que a imprensa havia criado: Chico Picadinho. A mesma praça, a mesma revista. 10 anos depois. Como alguém que esquartejou 2 pessoas lê calmamente sobre os próprios crimes enquanto espera ser encontrado. E agora chegamos ao detalhe que dá nome a esse canal. Porque até aqui você pode estar pensando que o detalhe oculto é o laudo que o soltou. Mas não é. O detalhe oculto é o que o laudo revelou e o que o sistema fez com essa informação. O laudo de 1974 que permitiu a soltura de Francisco não dizia que ele estava curado. Dizia que ele havia demonstrado bom comportamento. São coisas completamente diferentes. Um homem pode se comportar exemplarmente numa prisão e continuar sendo exatamente o que sempre foi. O comportamento dentro de um ambiente controlado não prediz o comportamento em liberdade. Mas o sistema usou o comportamento prisional como evidência de reabilitação. E soltou um homem que havia esquartejado uma mulher, baseado não em ciência, não em avaliação psicológica profunda, mas em relatórios de bom comportamento. A segunda camada, o ataque a Rosemary Michelucci no motel. Esse ataque aconteceu depois da soltura e antes do assassinato de Ângela. Uma mulher quase morreu. O padrão estava se repetindo e ninguém conectou ao histórico de Francisco. A informação estava disponível e ficou ignorada. A terceira camada é a mais perturbadora. Francisco Costa Rocha terminou de cumprir sua segunda pena em novembro de 1998. Deveria ter sido solto. Não foi. Permanece preso até hoje, aos 82 anos, numa cela individual de 8 metros quadrados, na casa de custódia de Taubaté. Não porque existe uma lei que permite isso, mas porque em 1994 foi declarado mentalmente incapaz. E os psiquiatras, nas palavras de um especialista, têm medo até hoje de dar um laudo favorável a ele. O homem está preso há 47 anos. Sua pena acabou há 26 anos. E agora, com a decisão do CNJ de encerrar os manicômios judiciários, existe a possibilidade real de que Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, aos 82 anos, saia às ruas. Um homem que cumpriu a pena inteira e está preso há 26 anos além do prazo. Isso é justiça ou é o sistema corrigindo com excesso um erro que cometeu antes? Francisco Costa Rocha hoje. Aos 82 anos, Francisco vive numa cela individual na casa de custódia de Taubaté. Pinta aquarelas. Recebe medicação psiquiátrica. Em 2017, uma juíza determinou sua soltura. A decisão foi derrubada antes de ele sair. Em 2024, com o debate sobre o fechamento dos manicômios judiciários, seu nome voltou ao centro da discussão. Ninguém quer dar o laudo que o liberta. Ninguém quer ser responsável pelo que pode acontecer se ele sair. As vítimas. Margarete Suída tinha 38 anos. Estava em São Paulo. Era bailarina. Nunca voltou para a Áustria. Ângela de Souza Silva tinha 34 anos. Trabalhava nas ruas da Boca do Lixo. Seus nomes raramente aparecem nas discussões sobre o caso. O foco costuma ser no criminoso, no laudo, no sistema. Elas merecem mais do que uma linha num relatório policial. O sistema, o caso Chico Picadinho, gerou um efeito colateral duradouro na psiquiatria forense brasileira. Peritos passaram a ter muito mais cautela ao emitir laudos favoráveis para presos com um histórico de violência extrema. O medo de ser o responsável por uma segunda soltura que gera um segundo crime. É um sistema que aprendeu da pior forma possível. Qual é o erro maior?
soltar cedo demais quem não deveria ser solto ou manter preso por décadas além da pena quem talvez pudesse ser monitorado? Esse caso me deixa com uma pergunta que não tem resposta simples. O sistema errou ao soltar Francisco em 1974. O ataque a Rosemary provou isso antes mesmo do segundo assassinato. Mas o mesmo sistema que errou ao soltá-lo, agora o mantém preso há 26 anos além da pena. Porque ninguém tem coragem de repetir o erro. É uma prisão dentro de outra prisão. A do sistema que não sabe o que fazer com o que criou. O detalhe oculto desse caso não é o laudo. É o que o laudo revelou sobre os limites do que conseguimos entender sobre a mente humana e sobre o preço que pagamos quando fingimos entender mais do que entendemos. Se esse caso te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve no canal, toda semana tem um novo caso esperando por você. Diz aí nos comentários, Chico Picadinho deveria ser solto aos 82 anos? Quero ler a sua opinião. Na semana que vem, vou te contar sobre um crime no Brasil, onde o assassino deixou uma pista tão óbvia na cena do crime que a polícia passou por cima sem ver. Por anos. Até que uma pessoa sem nenhum treinamento policial olhou para a mesma cena e viu o que ninguém tinha visto. Não perca!